Meus queridos, a paz do Senhor seja com você. Amém? Amém. Você que está aqui conosco, você que está nos ouvindo e vendo pela internet, nós temos o prazer de começar esse nosso culto de louvor e adoração a Deus. E eu tenho certeza que Deus há de fazer uma grande obra na nossa vida hoje. Amém, gente? Amém. Eu quero começar esse culto de louvor a Deus lendo um texto que está no Salmo de número 95, os versos 1 a 2 e depois o verso de número 6, que diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Glória a Deus. Amém. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. E o verso 6 diz assim: Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Que criou você que está aqui comigo, que criou você que está nos vendo e ouvindo pela internet e que deseja muito cuidar de nós, como um bom pai cuida dos seus filhos e das suas filhas. Amém? Amém. Nós vamos ficar de pé então agora, nós vamos orar, vamos consagrar ao nosso Deus esse culto. Nós vamos consagrar ao nosso Deus o louvor, a adoração, tudo que nós vamos fazer aqui hoje em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te bendizemos. Te adoramos pelo fato de nós podermos estar aqui juntos, reunidos, em teu nome, para louvar e bendizer aquele que é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração, que é o Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, cada irmã que está aqui comigo, que está nos assistindo agora pela internet. Eu te peço que o Senhor venha a abençoar a nossa vida hoje com a tua presença. Eu te peço que o Senhor venha a abençoar esse momento dos louvores que nós vamos ter, em que nós adoramos a Deus o teu santo nome. E que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Antes de eu ler o texto para vocês, eu queria fazer uma pergunta. Você já parou para pensar em que Deus quer usar você? Nós já vimos falando sobre isso ao longo dessas últimas pregações, né? Nós temos falado sobre os dons do Espírito, falamos sobre os dons espirituais, falamos sobre o fruto do Espírito Santo e também chegamos a tocar nisso. Então eu quero perguntar para você hoje mais uma vez, você já parou para pensar em que Deus quer usar você? E por que eu estou dizendo isso? Porque todo crente em Jesus, ele tem um chamado ou vocação da parte de Deus. Para mim, essa palavra ela é fundamental. Vocação. Você foi vocacionado por Deus para fazer a obra dele, para viver uma vida de santidade, é óbvio, diante dele, mas para fazer a obra dele, ok? De acordo com algo específico que ele tem para você. Não só você que está aqui junto comigo, mas você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Deus nos vocaciona para nós fazermos a sua obra. Então você também deve descobrir da parte de Deus o que é que Deus tem para você. E para que a gente possa acompanhar ou falar um pouco sobre isso, eu vou estar lendo o texto que está em Efésios, capítulo 4, nós vamos ver os 3 primeiros versos, 1, 2 e 3, depois nós vamos pular para os versos 11 e 13, tá bem? Efésios capítulo 4, primeiramente do verso 1 até o verso 3, ok? E com isso, meus irmãos, eu estou fazendo um fechamento de toda essa série sobre o Espírito Santo, porque na verdade, tudo que nós temos falado desde o primeiro dia até hoje, tem a ver com o Espírito Santo e a sua atuação na igreja, na vida da pessoa, na vida do crente, com cura, tudo que nós temos falado ao longo desses últimos tempos, tá bom? Então vamos lá, Efésios capítulo 4, os 3 primeiros versos dizem assim: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E no verso 3, fazendo tudo
para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí passamos para o verso 11, que diz assim: e ele mesmo, ou seja, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, gente? Amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco agora. Nós lemos a Tua palavra e eu creio de todo o coração que ao lermos a Tua palavra, algo de sobrenatural já começa a acontecer. Então, Pai, por favor, fala conosco. Que o Senhor venha, ó Deus, a fazer mais do que eu posso fazer. Que o Senhor venha vencer as minhas limitações naturais. Que o Senhor venha falar ao Teu povo de forma, ó Deus, clara, nessa noite e nos dias que virão. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu sempre acreditei e continuo a acreditar em um Deus que é organizado. Um Deus organizado. E que define tudo para funcionar em perfeita ordem. Se você olhar ou parar para pensar na natureza ou no universo que nos cerca, se você um dia de noite clara, que não é hoje, né? Hoje não é o caso, né? Mas se você numa noite clara, você olhar para o céu e você olhar a lua e as estrelas, você vai poder perceber, você que está aqui, você que está nos assistindo, que existe uma ordem, que existe uma perfeição, que existe uma sincronia. Deus faz tudo perfeito. Amém, gente? E nós podemos aplicar a mesma coisa, o mesmo conceito para a igreja. Veja, nós vemos no texto que lemos que Deus definiu um modelo de funcionamento da igreja para o seu crescimento, baseado em ministérios. Tudo o que nós vimos até o dia de hoje diz respeito a Deus agindo no meio da sua igreja para a edificação da sua igreja, para a edificação do seu povo, para o crescimento espiritual do seu povo, para a transformação do seu povo através das obras do Espírito Santo. Sejam o batismo no Espírito Santo, sejam os dons do Espírito, seja o fruto do Espírito. E agora nós vamos terminar e fechar isso falando de ministérios, que foi o que nós lemos agora há pouco. Amados, tudo para o benefício e o crescimento sadio da igreja. Porque veja, meus irmãos, este Deus que é organizado, ele definiu todas as coisas, inclusive dentro da igreja, para que ela crescesse de forma sadia e plena, incluindo tudo que ele nos dá. Por isso que no verso 12 é dito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Tudo que nós vimos até o dia de hoje, nós podemos resumir nesse verso de número 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, gente? Amém. Tudo que nós vimos, com vistas ao aperfeiçoamento. Grave essa palavra, aperfeiçoamento. Ou seja, o desejo de Deus é de aperfeiçoar a sua vida, transformar a sua vida, melhorar a sua vida, edificar a sua vida. Amém? Amém, gente? Agora, veja, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 5 ministérios, mas antes disso, eu quero dizer para você que toda igreja, no fundo, ela precisaria, deverá ou deveria ter esses 5 ministérios agindo com plenitude dentro dela. Sabe, gente, nós que viemos do Brasil, a não ser a Olivia, né, que veio da Itália, I don't know what happens in Italy, mas
a gente que veio de uma realidade brasileira, a gente está muito acostumado a ouvir falar da figura do pastor. Não é verdade? Nós estamos muito habituados a ouvir falar da figura ou o nome pastor. Dependendo da denominação, porque algumas não vão, de certa maneira, aceitar isso ou promover isso, mas dependendo da denominação, nós vamos ouvir falar da figura do profeta. Dependendo da denominação, nós vamos falar da figura do evangelista. De uns tempos para cá, eu tenho visto que surgiu com muita força a figura do apóstolo. E muito pouco, eu confesso que eu ouço falar muito pouco da figura do mestre. Então vejam, a 100% nós ouvimos falar do pastor, dependendo do lugar nós ouvimos falar do profeta e evangelista. Em algumas igrejas surgiu a questão do apóstolo e pouco se fala do mestre. Mas aí eu pergunto para você, e pergunto para você também, será que hoje aqui, nós somos poucos, mas será que hoje aqui nós não temos pessoas que poderiam ou têm esse chamado de Deus? Que deveriam estar desenvolvendo algum desses 5 ministérios? Eu não posso dizer. Eu não tenho como dizer. Isso é entre você e Deus, entre você que está nos ouvindo e Deus. Mas se não é o caso, nós precisamos ou devemos orar. Para quê? Para que Deus mande para cá evangelistas. Pastor não, por favor, tá? Pastor já deu aqui. Tá? Mestres, profetas. Apóstolo é um outro nível, mas a gente pode orar e pedir a Deus para que Deus mande para cá. Tá ok? Para quê? Para que a igreja cresça, sadia e equilibrada. Agora vamos ver aqui. Apóstolo. Quando a gente pensa em apóstolo, a gente pensa na figura dos 12 apóstolos. A gente pensa no apóstolo Paulo, ok? A palavra apóstolo significa enviado ou mensageiro, ou até mesmo embaixador. Por quê? Porque o apóstolo é aquele que lança os alicerces da igreja. O apóstolo é aquele que, dentro de uma questão de viagens missionárias ou de empenho missionário, ele vai aos lugares e começa a fundar pequenos grupos. Ele começa a abrir grupos, começa a abrir igrejas. Por quê? Porque ele lança os alicerces. O apóstolo lança os alicerces. E garantindo que a mensagem de Cristo seja pregada com fidelidade e poder. Essa é a função do apóstolo, lançar os alicerces. Depois nós vemos os profetas. A função profética ela é muito confundida nos nossos dias. Meus irmãos, nem todo mundo que se diz profeta é profeta. É muito perigoso isso. Nem todo mundo que diz, assim diz o Senhor, né, no sentido de, olha, assim diz o Senhor, pá, realmente foi vocacionado para ser um profeta. Infelizmente, existem certas nomenclaturas que elas, em igreja, elas falam muito a vaidade humana. Uma delas é o profeta, outra é o evangelista também, enfim. Mas no caso do profeta, o profeta ele faz muito mais do que simplesmente chegar e dizer, olha, Deus me mandou dizer isso, trouxe um recado de Deus para você. Na verdade, a mensagem profética, biblicamente falando, é a pregação exata ou a proclamação da verdade de Deus totalmente baseada nas Escrituras. Então, por exemplo, eu poderia dizer, sem prejuízo daqui do texto bíblico, que neste exato momento eu estou falando, ou estou agindo, ou sendo um profeta na vida de vocês. Por quê? Porque eu estou pregando a verdade de Deus de acordo com o que está escrito na palavra. Isso é profecia bíblica, ok? Agora, isso quer dizer que eu não acredite que exista o dom profético como nós vemos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo? Não, eu acredito que exista isso. Eu acredito. De todo o meu coração, eu acredito. Eu só não acredito que seja como a gente vê por aí. Tá ok? Que toda hora alguém fala, não, porque Deus me disse, porque Deus me disse, porque Deus me disse, porque Deus me disse. Isso eu não acredito.
Sabe por quê, gente? Porque Deus não fala tanto quanto se diz aí. Ou na quantidade de vezes que se diz. Então, eu normalmente sou muito precavido. Eu tenho muito cuidado com essas coisas. Agora, eu vou dizer que não é de Deus? Não, não vou. Eu faço como Maria. Alguém vem dizer alguma coisa para mim com relação a uma palavra profética? Eu agradeço. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Está aqui. Eu guardo no meu coração. Por quê? Porque a própria Bíblia fala que se aquilo que foi dito é uma profecia que vem da parte de Deus, ela se cumpre. Toda profecia que vem da parte de Deus, ela se cumpre. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas ela se cumpre. Então nós temos que ter esse cuidado. Agora veja, a mensagem profética ela faz com que os crentes eles vivam de maneira mais alinhada com os propósitos divinos. Por quê? Porque uma mensagem profética ela pode conter correção, ela pode conter encorajamento e pode sim trazer revelação da parte de Deus para a vida da pessoa ou para a vida da igreja. Ou para a vida da igreja, tá bem? Então nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento a figura de um profeta chamado Ágabo. Ágabo. Esse profeta ele foi utilizado por Deus para quê? Para profetizar sobre uma grande fome que haveria no tempo do imperador Cláudio. E essa fome realmente veio. Só que olha como é que são as coisas. Como é que a mensagem profética ela age? Esse profeta chamado Ágabo, quando ele profetizou sobre a fome que viria nos tempos do imperador Cláudio, a mensagem profética que ele declarou foi tão poderosa que a igreja se movimentou. Sabe para quê, gente? Para agir com generosidade na vida daqueles que foram afetados pela seca. Entende como teve uma mensagem profética, com uma reação da igreja, uma reação positiva da igreja? Então toda mensagem profética tem que trazer uma reação positiva da igreja em relação ao caminho que Deus quer que ela caminhe. Ou até mesmo individual, pessoal. Esse mesmo profeta, ele predisse que Paulo seria preso. Esse mesmo profeta chegou para ele e falou, olha, você ia antes para onde você queria, mas agora você vai para um lugar que você não quer. Ele pegou uma corda, né, atou nas próprias mãos e disse, você vai ser levado. E realmente Paulo foi preso. Então eu acredito sim que exista a figura do profeta ainda nos nossos tempos, ok? E que a mensagem dele é uma mensagem profunda ou profundamente espiritual para a sua igreja e para a nossa vida também. Amém, gente? É bom a gente fazer esse tipo de explicação para deixar tudo bem claro, tudo aqui na mesa, tá ok? A figura do evangelista ela é muito conhecida. É interessante que o evangelista é aquele que anuncia as boas novas. O significado da palavra evangelista é aquele que anuncia as boas novas. Talvez eu esteja falando com algum evangelista aqui pela câmera, né? Pela internet. E o que é interessante é que o foco do evangelista é a pregação convincente do evangelho. Esse dom, esse ministério que Deus dá para a pessoa, faz com que ela chegue num lugar, daqui a pouco tem 10, 15 pessoas ao redor dela. É um negócio impressionante. Daqui a pouco tem 10, 15 pessoas ao redor dela e ela tem o dom de transmitir de forma simples e eficaz o evangelho, convidando pessoas assim a que elas se arrependam dos seus pecados e confessem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas entenda uma coisa, um evangelista, até onde eu tenha visto nos dias de hoje, um evangelista ele não é um pastor. O evangelista, o ministério evangelístico, ele é diferente do ministério pastoral. Muito embora eu já tenha visto pessoas que eram evangelistas agindo como pastores, porque não é? Havia necessidade. E também eu posso dizer para você, sem prejuízo aqui do texto bíblico, que na grande maioria das vezes, quando a gente exerce esses ministérios, a gente tem um ministério principal. Por exemplo, eu sei qual é o meu ministério, sempre soube. Meu ministério é o ministério pastoral, sempre foi. Eu nunca vou ser evangelista. Não sou, não sou. Não adianta, não sou.
Posso ser usado como evangelista, de repente, no meu trabalho, quando eu chegar sentado do lado de uma pessoa, e com o passar do tempo, a pessoa me conhecendo, chegar e ter a oportunidade de falar do evangelho para ela. Aí eu vou estar sendo usado como evangelista. Mas o ministério evangelístico eu sei que eu não tenho. Mas todo mundo que age em ministérios na igreja, muitas vezes eles agem com um principal, mas Deus pontua esses outros 4 na vida da pessoa como uma necessidade da igreja. Por exemplo, eu sou um pastor, mas muitas vezes eu me enxergo como mestre, e eu vou explicar por quê. Tá? Mas eu sou, por definição, eu sou um pastor. Meu negócio é cuidar de gente, cuidar de pessoas, ficar de olho nas pessoas. O pastor, ele fica de olho nas pessoas, ele se interessa pelas pessoas, ele se incomoda pelas pessoas, ele presta atenção no tom de voz da pessoa, ele presta atenção no rosto da pessoa, ele procura saber se a pessoa está bem, porque existe um cuidado, uma coisa que move o pastor para cuidar de gente. Se ela vai querer ou não, aí é com ela, né? Mas isso aí é a questão do pastor, tá? O evangelista, só para a gente fechar isso, na grande maioria das vezes o que ele deveria fazer seria ganhar as pessoas para Cristo, levar para a igreja e entregar para um pastor cuidar. É a melhor coisa que um evangelista pode fazer. Pregar, ser usado por Deus para ganhar almas para Cristo e levar essas almas para um pastor cuidar, tá? Agora vamos lá, pastor. O pastor é líder do rebanho. O pastor é colocado na igreja para ele ser usado como líder espiritual do rebanho. Obviamente, o nome pastor você já sabe, não é? A gente associa rápido com o pastor, por exemplo, de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas, a gente tem muito essa imagem na cabeça, né? Do pastor de ovelhas, ok? Então, o pastor, ele cuida, protege e alimenta o rebanho. O pastor desse lado de cá, ele protege orando pelo rebanho, ele protege tentando conversar com as pessoas, tentando alcançar as pessoas, tentando saber delas se elas estão bem, se estão precisando de alguma coisa, sabe? E é assim que ele faz, ele guia. Guia como? A melhor forma de um pastor guiar o seu rebanho é através da palavra. Através da palavra. Todo pastor tem que conhecer a palavra. Todo pastor tem que pregar baseado e firmado na rocha, que é Jesus, e baseado na palavra. Tá bem, gente? Então a função do pastor é apacentar, liderar, cuidar das necessidades espirituais, estando presente. É complicado a gente ser pastor e não estar presente na vida das ovelhas, né? Ou na vida da igreja. Então o pastor ele tem que estar presente na vida da igreja. Ok? E eu digo para você que esse sempre foi, sempre será a minha intenção, de estar presente na vida de vocês. Tá bem? E na vida dos outros que chegarem, que quando a gente tiver 250 membros, vai ficar um pouquinho mais complicado, tá? Só um pouquinho. Amém? Amém? Fala assim, eu creio. Amém. Então vai ficar um pouquinho mais complicado, mas a gente dá um jeito, tá bom? A gente dá um jeito. Agora vamos para a figura do mestre. Veja bem. Olha que comparação interessante. Entenda o que eu vou te falar. O evangelista, ele prega a mensagem do evangelho de forma simples, para que pessoas recebam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O pastor cuida e o mestre ensina na profundidade. Ou seja, ele pega aquele que foi ganho para Cristo, na mensagem simples do evangelho, porque o evangelho é simples, e ele chega e ensina as profundidades das coisas de Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que se identifique com o ministério de mestre. A peculiaridade do ministério de mestre é que ele enxerga além do óbvio. A peculiaridade do mestre é que ele conecta ideias, ele conecta doutrinas de uma maneira que muitas vezes as outras pessoas não conseguem fazer. A peculiaridade do mestre é que enquanto muita gente
se contenta com interpretações superficiais, enquanto muita gente se contenta em ficar ouvindo o que é postado em YouTube, por aí vai, não falando mal, porque nós estamos, né, entrando agora nessa plataforma também, nessas plataformas, mas infelizmente tem muita coisa rasa e errada nas plataformas sociais, né? Enquanto muita gente se contenta em ficar na superfície, o mestre ele não se contenta, ele não quer ficar na superfície. O mestre ele vai fundo. Ele vai fundo nas escrituras, ele consegue conectar ideias que outras pessoas de repente não teriam. E a ideia e a intenção do mestre é buscar verdades mais profundas da palavra de Deus e fazer com que isso seja passado para que a igreja cresça em maturidade. Maturidade. Por isso que eu falo para você que eu me identifico um pouco com a questão da figura do mestre, porque eu não me contento em ficar só na superfície. Eu vou lá, a minha tendência é ir lá no fundo, ver e procurar e pesquisar muito a respeito dos assuntos para trazer uma coisa mais consistente. Como a gente diria no Brasil, né? Em vez de trazer um pão com manteiga, né, a gente traz uma feijoada para cá, entendeu? Que é mais um mocotó, uma coisa assim espiritual, sabe? Para que a pessoa, para que o membro da igreja, para que o corpo de Cristo seja profundo, seja maduro na fé. E é para isso que o mestre serve. Por isso que eu falo para você que no fundo, a gente precisa ter esses ministérios todos na igreja. Para quê? Para que a gente possa crescer em todas as áreas, para que a gente seja cuidado em todas as áreas. Por sinal, um apóstolo é aquele que cuida de pastores, né? O apóstolo, quando ele abre várias igrejas, ele tem várias igrejas abaixo, né, ou sob a sua orientação e direção. Um apóstolo também pode ser usado para ser pastor de pastores. Mas sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. O rebanho, vocês e qualquer membro de igreja, inclusive você que está nos assistindo, o rebanho pertence ao Senhor. As ovelhas pertencem ao Senhor, não ao pastor. O próprio pastor, ele é ovelha do Senhor. Então, se você for pensar bem, todos nós aqui somos ovelhas do bom pastor. Todos nós aqui. Nenhum pastor é dono das ovelhas. Por isso que, às vezes, a gente vê pastor falando, lá com as minhas ovelhas. Tudo bem, a gente está habituado a ouvir isso, mas biblicamente isso não é correto. Por quê? Porque nenhum pastor é dono das ovelhas. Só o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas, é que é dono das ovelhas, é dono do rebanho. Amém, gente? Amém? Gente, para finalizar, eu queria dizer uma coisa para você e muito para você que está nos ouvindo e vendo. Não queira ser algo que Deus não quer que você seja. Entendeu? Não queira ser algo que Deus não quer que você seja. Lembra quando eu falei da questão do profeta? Tem muita coisa dentro da igreja que chama a atenção. Tem muita gente que quer ser pastor, tem muita gente que quer ser profeta, tem muita gente que diz que é evangelista, mas que na verdade não são, que Deus nunca desejou isso para eles. Eu me lembro uma vez que numa igreja que nós fazíamos parte, lá no Rio de Janeiro, todo culto tinha um grupo, eu fiz parte desse grupo também, que nós íamos para dentro do gabinete do pastor para orar e interceder o culto inteiro, pelo culto, pelo louvor, pelo momento dos dízimos das ofertas, pela pregação. A gente ficava o culto inteiro orando pelo culto. E de repente apareceu uma pessoa que quis fazer parte, né? Tudo bem, quer orar? Bem, fica com a gente. Mas passado talvez acho que um mês, eu não sei, eu não me lembro direito de quanto tempo foi, mas foi um tempo bem curtinho. Ela não quis mais. Por quê? Porque não aparecia. Ela foi clara dizendo isso. Eu fico dentro do gabinete, só orando. Entende?
Não aparece, isso não aparece. Não, ela disse, pelo menos ela foi honesta, né? Ela disse, olha, não aparece. E aí ela saiu e foi procurar outra coisa. Mas veja, meus irmãos, nenhum de nós pode querer ser aquilo que Deus não quer que a gente seja. Você e eu, nós devemos buscar de Deus aquilo que Deus quer para nós. Você e eu. Temos que buscar de Deus aquilo que Deus tem para nós, o ministério que Deus tem para nós. E outra coisa que é muito importante, Deus não distribui ou não derrama os ministérios para que um ministério entre em conflito ou atrito com o outro. Como eu já vi acontecer entre profetas e pastores, porque o profeta chegou e disse algo, não, porque Deus me disse isso. E o pastor chegou e disse, meu filho, olha, ou minha filha, né? Espera lá que não é bem assim não, isso não é de Deus não. Não, porque eu sou profeta, Deus me disse. Eu não estou querendo levantar nenhuma lebre aqui, eu não estou querendo levantar nenhum conflito. Só o que eu quero dizer para você é que os ministérios não são derramados por Deus no seio da igreja para que um entre em conflito com o outro, um achando que é melhor ou superior ao outro. Nenhum desses ministérios são superiores um ao outro. Mas todos os ministérios são dados por Deus para a complementação e o crescimento da igreja. Todos eles. E, acima de tudo, todos eles são um empréstimo de Deus. Nada é teu, nada é meu. A palavra não é minha, a inspiração não é minha, a profecia não é minha, a Bíblia não é minha, a igreja não é minha, o ministério pastoral não é meu, é empréstimo. Ok? Então, se é assim, eu não tenho nada por que me orgulhar ou ficar envaidecido, porque tudo vem de Deus. Amém, gente? Agora, veja bem, falando aqui de nós localmente, ou talvez você que esteja nos vendo ou nos ouvindo pela internet, a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para abrir caminhos para vocês, para que você descubra a sua verdadeira vocação e ministério em Cristo. Muita gente pensa que não é capaz. Aliás, eu já ouvi muita gente dizendo, eu não sou capaz. E ainda bem que você pensa isso, porque você não é capaz mesmo não, nem eu sou capaz, ninguém é capaz. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para o desempenho da obra de Cristo. Nenhum de nós é naturalmente capaz para isso. Mas, mesmo assim, pode ser que você se sinta incapaz, você ou você se sinta incapaz. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum dos heróis bíblicos foi naturalmente capaz. Nenhum. Nenhum deles foi naturalmente capaz de desempenhar as funções ou tarefas ou ministérios que Deus deu para ele. Então, não pense que você não é capaz. Pense que tem um Deus que capacita você. Quer ver? Abraão, meus irmãos, cometeu erros enormes. E sabe o que aconteceu? Deus o ensinou. José, o grande José, governador do Egito, ele era um garoto mimado, gente. Ele era o filhinho de papai, ele era o garoto mimado que fazia fofoca dos irmãos para o pai. E Deus faz ele passar por umas poucas e boas situações terríveis. Por quê? Porque Deus estava quebrando, moendo a vida de José, até que José se tornasse aquilo que Deus queria que ele fosse, para ele poder ser capaz de chegar a governador do Egito. Mas não antes, só na hora. Moisés pensava que era capaz, né? Aí na força dele ele matou um egípcio para poder defender um judeu. Precisou, depois disso, passar 40 anos no deserto, desaprendendo tudo o que ele pensava que ele sabia, para ele aprender, sabe o quê? Que ele não sabia nada. E depois passou os outros 40 anos da vida dele aprendendo, sabe o quê? Que Deus usa aqueles que não sabem nada para fazer a vontade dele. E Davi, gente, Davi é chamado logo para o palácio, né? Boa aparência, tocava a lira, um garoto de Deus, mas precisou passar entre 10 a 13 anos sendo perseguido por Saul. Porque nessas perseguições Deus estava
moendo Davi, para que Davi pudesse chegar a ser o rei de Israel. E mesmo assim, depois disso, ele ainda errou um bocado. Então, gente, se nenhum herói bíblico, ou se nenhum herói bíblico era naturalmente capaz, e você e eu, e você que está nos ouvindo? Eu quero que você entenda que Deus é que capacita você. Eu quero que você entenda que de repente Deus pode ter para você um desses 5 ministérios. Mas não posso ser eu a dizer. Tem que ser entre você e Deus. O que a gente pode fazer é aconselhar você. O que a gente pode fazer é guiar você. O que a gente pode fazer é ensinar você, baseado na palavra, para que você busque a Deus até o momento que Deus diga para você o que é que Ele tem para você. E se não for um desses 5 ministérios, pode ser que seja outra coisa. Minto, deixa eu refazer isso. Não é pode ser, não. Se não for um desses 5 ministérios, com certeza outra coisa Deus tem para você. Em termos de ministérios, em termos de atuação. Tem dúvida? Vem conversar comigo. Você pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para te ensinar, para te orientar e para te apontar o caminho certo. E você que está nos vendo e ouvindo pela internet, eu vou disponibilizar para você o meu e-mail e você sempre vai poder escrever para mim e tirar suas dúvidas comigo por e-mail. Amém? Então, amados, eu quero oferecer esse convite para você e para você. Você quer? Vem falar comigo. Que eu vou dar o meu melhor para te ajudar a descobrir o que Deus tem para você em nome de Jesus. Amém? E para a gente fechar mesmo, eu quero ler para você 1 Pedro 4,10. Que, sabe, gente, na verdade, é o âmago de tudo que diz respeito a qualquer ministério ou serviço para Deus. Sirvam uns aos outros. Tudo que Deus te der vai ser para você servir os outros, não você. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ou seja, você recebe de Deus e você é um administrador daquilo que Deus te dá. Amém, gente? Então, sirvam uns aos outros, sirvam uns aos outros. Se você recebeu algum ministério, saiba que você recebeu para servir. E não para ser servido. E aí você vai estar cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Amém, gente? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que nós estivemos falando sobre o Teu Espírito, sobre os dons do Espírito, sobre o fruto do Espírito, e agora terminando com os ministérios que o Teu Espírito concede à igreja para a edificação do seu corpo. Eu quero te pedir, ó Deus, por estes que estão aqui comigo e por estes que estão, porventura, vendo e ouvindo pela internet, que o Senhor venha fazer uma obra poderosa nas vidas deles e nas nossas, na minha também, Senhor. E que o Senhor venha confirmar e falar com cada um deles, mostrar com clareza para cada um deles aquilo que o Senhor tem reservado para cada um, para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento no corpo. Eu te peço isso em nome de Jesus, e eu abençoo o teu povo. Eu peço que o Senhor venha dar uma semana de vitórias ao teu povo. Eu peço a Ti, ó Deus, que portas sejam abertas, Pai, em nome de Jesus. Que a vitória alcance o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?